Fala galera, beleza? Tô Nerd na área pra mais uma Tô Nerd Responde. Hoje é o dia que você manda aquelas perguntonas cabulosas e eu faço de tudo possível pra responder da melhor maneira possível, com meu litrão de Pepsi aqui do lado, um pacote de paçoca e o meu cérebro faltando uns 10 parafusos. Tá aumentando, os parafusos tá caindo pelo caminho, rapaz. Então já larga like, se inscreve e ativa o sininho das notificações pra mim trazer mais Tô Nerd Responde aqui pro quadro de vídeos do canal, beleza? Agora sem mais enrolação, bora responder essas perguntas cabulosas. A primeira pergunta é do Emanuel Correia da Silva. Ele pergunta o seguinte: Tô Nerd, o que você acha do Megumi estar deprimente pela destruição de Mahoraga? Galera, a verdade é assim, na minha opinião, Mahoraga não foi destruído. Nós vimos o Leme sendo destruído, mas lá em Shibuya nós vimos o Mahoraga sendo destruído e o seu Leme não. Então eu creio que o Mahoraga ainda está aí por vir no campo de batalha. Inclusive tem esta arte aqui conceitual do GG Akutami mostrando o Sukuna com a sua forma real que nós estamos vendo agora, com o Leme do Mahoraga na sua cabeça, o que indica pra gente, pode indicar que o Mahoraga ainda está vivo e vai aparecer de novo, talvez não pelas mãos de Sukuna, mas pelas mãos de Megumi Fushiguro. E o motivo dele estar deprimido, galera, não é por causa da perda, a suposta perda do Mahoraga, não. Ele está deprimido porque ele perdeu a Tsumiki Fushiguro, a sua irmã tão preciosa, que pra ele era tudo de valor que ele tinha no mundo. Quando ela morreu pelas mãos do seu corpo, mesmo não sendo ele ali estando no controle, ele ficou deprimido e acabou desistindo de tudo. E teve aquele banho também que suprimiu a sua alma nas trevas da alma do Sukuna. Então realmente é esse o motivo do Megumi estar deprimido e não tem nada a ver com os seus Shikigamis, tá bom? A próxima pergunta é do Homem-Aranha Baiano. Aí ele pergunta o seguinte, eu não tanco esses nomes, cara. Ele pergunta o seguinte: Tô Nerd, você acha que o nosso menino Yuta é capaz de sobreviver depois daquele corte do Sukuna? Cara, ele sobreviveu ao corte, a gente viu lá a Rika levando ele aos prantos para o levá-lo para a Chocoieira. Então sim, eu creio que o Yuta está sim vivo, está sendo tratado pela Chocoieira e ainda vai voltar para o campo de batalha. Então segura aí que a gente ainda vai ver o Yuta se sacrificando de verdade pelo universo Jujutsu. A próxima pergunta é do Ghost Zero Cringe. Ele pergunta o seguinte: Tô Nerd, caso Yuta tivesse aparecido em Shibuya, ele conseguiria impedir os planos do Kenjaku? Cara, que pergunta cabulosa. Essa é realmente uma pergunta cabulosa. Cara, se o Yuta estivesse junto a Satoru Gojo lá em Shibuya, a coisa seria completamente diferente. O Yuta lidaria facilmente com toda aquela situação, ajudaria sim Satoru Gojo, ele não seria selado, não teria acontecido o selamento do Gojo, e mesmo que tivesse acontecido, o Yuta teria força suficiente para vencer as maldições de classe especial, que nem eu falei nesse vídeo de como seria o Yuta versus os classes especiais, e ainda assim o Yuta conseguiria parar o Kenjaku. Mesmo que o Kenjaku conseguisse concluir o seu plano de selar o Gojo, ele não conseguiria fugir, porque o Yuta ia lá e ó, passar o facão no cara, com muita luta frenética, mas eu acho que nem chegaria a ponto do Satoru Gojo ser selado, porque o Yuta resolveria muitas coisas e ajudaria muito o seu sensei. A próxima pergunta é do Marsalau, acho que é isso mesmo, rapaz. Se não é, me desculpa que eu não sei falar português, pelo amor de Deus. Ele pergunta o seguinte: Fala, Tô Nerd, a minha pergunta é o seguinte: você acha que o mangá de Jujutsu vai acabar neste arco? Porque tipo assim, eu acho que precisava de um arco conhecendo o passado do Itadori, porque tipo assim, o que sabemos do Itadori? É o que eu falo, galera. Jujutsu não vai acabar tão cedo quanto nós pensamos assim não, tá? O GG Akutami já fala há 3 anos já que o Jujutsu tá acabando. Vai acabar esse ano, em 2021, vai acabar esse ano, 2022, vai acabar esse ano, 2023 passou, estamos em 2024 e não acabou ainda. Então eu creio que ainda tem mais esse ano pra gente curtir o Jujutsu Kaisen, conversar, debater aqui no canal. Vai ter anime por muitos anos ainda, porque é uma febre mundial, na verdade, mas o mangá ainda está um pouco longe de acabar. Eu creio que vai até o final do ano ainda assim, galera, porque tem passado do Kenjaku, tem passado do Itadori, tem passado do Sukuna, tem passado da Mestre Tengen, tem as ligações deles aí em todas essas eras que se passaram. Então sim, tem muita coisa para ser explicada, muita ponta para ser amarrada. Então eu creio que, não creio que vai ser um novo arco, mas dentro desse arco vai ter sim muitos capítulos de história, flashbacks, pra gente entender como as coisas estão acontecendo no mundo Jujutsu, tá? A próxima pergunta é do Jinji Itachi, eu acho que é isso. Ele pergunta o seguinte: você acha possível o Itadori usar a mesma expansão que o Sukuna? E se o Megumi voltar, será que ele vai invocar o Mahoraga contra o Sukuna, agora que ele foi domado? Claro, se ele for separado do Sukuna. Então são duas perguntas, né? Pô, cara, você foi ligeiro, hein? Vamos lá para a primeira.
Não, o Itadori não pode usar a mesma expansão do Sukuna, porque fica a expansão, galera, fica bem claro aqui pra você. Já expliquei em outros vídeos, mas vou explicar rapidão. A expansão de domínio, galera, é a forma que o Xamã imagina um cenário que lhe dará vantagens, entende? Então, como a imaginação é que nem a digital, cada um tem a sua, por mais que duas pessoas tenham a mesma habilidade de Jujutsu, a mesma técnica inata, os dois tenham condições de lançar a expansão de domínio, as expansões serão diferentes, porque o que um vê de vantagem, o outro pode não ver, pode ver como desvantagem, então seu domínio é forjado de maneira diferente, tá? Então, por mais que o Itadori tenha lá o clivar, o desmantelar, não vai ser um santuário malevolente, pode ser um outro tipo de expansão de domínio, tá? Mas eu creio que a expansão do Yuji está prestes a acontecer e vai ser bem parecida com esse vídeo que eu estou deixando no card pra vocês. Assiste depois que tá muito bom. E a questão do Megumi invocar uma Horaga, eu acho que isso vai acontecer, tá, galera? Eu acho que sim, o Megumi vai voltar atrás, vai aceitar ser salvo e separado do Sukuna, e ele vai usar a técnica das 10 sombras para ajudar a eliminar o que vai surgir da fusão da Tengen com milhões de japoneses. Já falei nessa trilogia de vídeos que eu vou deixar pra você aqui, que tá muito top. Assiste que você vai entender o final de Sukuna em Jujutsu Kaisen e como o Megumi pode ser o grande vitorioso dessa batalha, coisa que eu não gostaria. Eu acho que esses méritos deveriam ser para o Itadori, mas eu acho que quem vai colher os louros dessa batalha vai ser o Megumi Fushiguro ainda. A próxima pergunta do Leonardo Silva, ele pergunta o seguinte: você acha que vai ter a última sombra do Megumi ainda? Cara, já apareceu a última sombra do Megumi, não ela sozinha, mas apareceu fundida aquela besta quimera que o Sukuna lançou pra cima do Satoru Gojo, a Agito. Lá teve a fusão do Tigre Triste, galera. Sim, o Tigre Sed da Jujutsu Kaisen é a 10ª sombra do Megumi Fushiguro, tá? Então já apareceu sim essa sombra, vamos ver se ela vai aparecer separada, porque o Agito foi destruído, mas as sombras que são fundidas numa quimera, mesmo sendo destruídas, elas voltam a poder ser invocadas separadamente novamente, beleza? A próxima pergunta é muito interessante, é do Pedro Everton. Ele pergunta o seguinte: Tonerd, por que o Sukuna agora precisa fazer selos de mão para fazer o corte que corta o mundo, enquanto contra o Gojo ele só soltou de uma vez? Mas Pedrão, quem garantiu pra gente que ele não fez os selos e não entoou os cânticos lá quando ele lançou o corte contra Satoru Gojo? Porque se você parar pra pensar, parece que faltou um capítulo entre o 235 e o 236, parece que faltou um capítulo no meio. O 235 e meio acabou não vindo pra gente, que foi justamente o momento ali que aconteceu o corte que corta mundos. Se você parar pra pegar esse quadro aqui, o Sukuna está sem as mãos, galera, tá com só com a mão, um cotoco da mão esquerda, sem a mão direita, todo bagaçado. Já no 236, logo quando ele aparece com o corpo do Gojo partido, ele já está com a mão direita e a mão esquerda completamente curados. Tá faltando só ali tirar o chamusquinho, mas tá curado, entendeu? Então houve assim um mínimo, um pequeno time skip entre 235 e 236. Aconteceu alguma coisa, provavelmente, na minha opinião, o Satoru Gojo morreu de vacilo. Sabe por quê? Na minha opinião, o que aconteceu? O Gojo já estava com a sua liberação de energia amaldiçoada no 100% por causa dos flashes negros. Ele estava com a cura, com a energia reversa no 100% de produção também, estava se curando ali dos danos do vazio roxo irrestrito, e ele estava por cima da carne seca, ele estava no seu auge, no seu 100%, enquanto o Sukuna estava um bagaço, um cardo de cana todo esbagacento lá no chão. Então o Gojo estava com seu Mugen ativado. Provavelmente ele viu a liberação de energia do Sukuna e ouviu os cânticos e os selos de mão. O Sukuna curou as mãos ali, fica claro isso pra gente, entendeu? Nesse meio tempo entre o vazio restrito e o corte que corta mundos, ele curou as suas mãos, ele entoou os cânticos, ele fez os selos e lançou o corte que corta mundos. Mas pense você comigo, se coloque na cabeça de Satoru Gojo, o xamã mais forte vivo, que acabou de bagaçar o xamã mais forte de todos os tempos e está por cima da carne seca no seu 100% por causa dos flash negros que elevam a produção, o refinamento e a liberação da energia amaldiçoada e reversa também. Você desviaria de um corte do Sukuna que você sabe que já foi testado e não passou pelo seu Mugen? O Sukuna não conseguiu passar o Mugen com o seu desmantelar comum. Então você, sendo Satoru Gojo, que já é arrogante, estando na condição de vencedor praticamente da batalha, você desviaria de um corte, de um desmantelar reforçado por encantamentos? É claro que não. Então acho que foi um vacilo do Gojo. Ele viu o Sukuna ali em torno e falou: ah, Sukuna, pode mandar.
pode mandar que comigo não vai passar, meu irmão, vai, pau. E aí ele tomou o corte que corta mundos, por isso que talvez ele tava sorrindo ali nos seus últimos momentos de vida, tá? Então eu acho que sim, houve sim o encantamento, houve sim os selamentos, mas o Gojo pagou pra ver e aí ele caiu no campo de batalha. A próxima pergunta é do Lucas Mendes. Ele pergunta o seguinte: primeiro, Deus te abençoe. Amém. A você e a todos que estão ouvindo esse vídeo também. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? E ele manda duas perguntas. A primeira: Tonerd, o Sukuna com aquela quimera, ele fez uma fusão de Shikigamis, assim como aqueles sapos com asas. Ou ele destruiu as sombras que nem o Cão Totalidade e a fusão da Cobra e a Nui? E sobre a fusão dos Shikigamis, por que o Megumi não usava constantemente a fusão de Shikigamis? Porque pelo que sei, Shikigamis fundidos, ao serem fundidos por aquele poço, não são destruídos totalmente. Será que as sombras içamento fracas, quando se faz essa fusão, acho que ficam mais fracas, né? Aqueles sapos com asas pareciam fracos em comparação aos sapos inues separados. Cara, vamos lá para a primeira pergunta. O que o Sukuna fez foi uma fusão mesmo. Ele fez uma quimera, assim como o Megumi fez lá com os sapos, tá? Com os sapos e com a Nui, foi uma quimera. E por conta disso, aqueles Shikigamis usados na quimera Agito, eles podem ser invocados separadamente de novo. Então, graças a Deus, né? Não acabou com todas as sombras do Megumi de uma vez só. Tem sombra pro cara invocar ainda. Já a questão dos Shikigamis ficarem mais fracos após a fusão, não é bem assim que funciona, tá, galera? Depende da criatividade do usuário da técnica, tá? O Megumi é um cara que, sei lá, velho, eu acho que ele não tem criatividade nenhuma pra usar a técnica dele. O Sukuna percebeu isso, o Gojo percebia isso e o cara não conseguia usar de forma adequada a habilidade das 10 sombras, que é uma habilidade tão roubada do mundo de Jujutsu Kaisen. Então a questão dos sapos lá fundidos com a Nui serem fraquinhos, só servir pra levar o Megumi pra lá e pra cá, é porque faltou criatividade para o Megumi e faltou quantidade de energia também, porque o Megumi sempre teve esse medo de ficar sem energia e acabar se sacrificando aí sem invocar o Mahoraga, entendeu? Então esse é o problema do Megumi. Por isso que a Quimera Agito é tão forte. Ela conseguiu atrapalhar o Satoru Gojo em muitos momentos na batalha. É claro que não se equipara a um Mahoraga da vida, mas ela é muito poderosa. Conseguia lançar os raios da Nue e era muito rápido, muito forte, conseguia curar. Então realmente ela é muito forte, mais forte que os Shikigamis separadamente, mas é porque o Sukuna é muito criativo e usa a técnica da melhor forma possível, beleza? A próxima pergunta é do LC Manigold. Ele pergunta o seguinte: Tonerd, os meninos tiveram um up, então se o Hakari tiver um up no quesito de poder de curar, os aliados estando no Jackpot, ele poderia salvar o menino Yuta, correto? Sim. Correto e não correto também, sabe por quê? Porque o Hakari não sabe usar energia reversa, ele não consegue nem produzir energia reversa no seu normal, entendeu? O que acontece quando ele faz um Jackpot é que o fluxo de energia amaldiçoada é tão grande, é tão ilimitado nesses 5 minutos, que ele acaba ali se curando automaticamente. É como se a energia tomasse vida e curasse ele, não deixasse ele morrer, entendeu? Então o Hakari não sabe usar energia reversa, não entende o conceito e não consegue produzir energia reversa, então por conta disso ele não consegue passar isso para outros personagens. Mas sim, se ele aprendesse a usar energia reversa, tivesse condições disso, ele poderia com o seu Jackpot, que, né, amplia em milhares de vezes as suas capacidades de cura, ele poderia curar facilmente qualquer um dos personagens que caíram no campo de batalha, tá bom? A próxima pergunta é do João Z. Ele pergunta o seguinte: Tonerd, o Mahoraga pode se adaptar ao Flash Negro, já que até agora só foi mostrado ele se adaptando a feitiços? E não foi mostrado ele só se adaptando a feitiços. Lá em Shibuya, ele se adaptou também ao estilo de luta do Sukuna, você lembra? O Sukuna conseguiu dar uns ataques ali físicos, depois não conseguia acertar mais. Então sim, ele se adapta a tudo, galera. O Mahoraga, ele se adapta a tudo que lançam contra ele, seja energia, seja porradaria. Se fosse um Toji contra o Mahoraga em algum momento ia se adaptar à velocidade, à força e à expertise em batalha do próprio Toji também. Então sim, o Mahoraga pode se adaptar a um Flash Negro, com certeza. A próxima pergunta é do Just fã em nossa vida, não sei, é Jujutsu Kaisen no final, e nós, tamo junto. E ele pergunta o seguinte: em uma ocasião hipotética, caso Yuta tenha se ferido muito e com baixa produção de energia reversa na batalha contra o Sukuna, ele conseguiria transformar o anel em um objeto amaldiçoado com a Rika e toda a energia amaldiçoada e entregar para o Yuji? Será que o Yuji conseguiria controlar a rainha das maldições, ainda mais com a energia amaldiçoada do Yuta? Cara, transformar o anel em um objeto amaldiçoado, esse anel já é.
Porque se você parar pra pensar, o Yuta já usa o anel pra invocar a Rika no seu 100%, lembra? Lá em Jujutsu Kaisen Zero, agora na batalha dele em Sendai, ele usou o anel pra invocar o 100% da Rika. Então esse anel já é praticamente que nem a arma lá, o cutelo cego do Nanami. Ele já tem sim já um vestígio de se tornar um objeto amaldiçoado, se já não é. Mas a questão agora do Yuta deixar a Rika lá para ela ser invocada pelo usuário do anel, eu acho que não funciona, porque a Rika, galera, ela é proveniente da técnica do Yuta. Entende? Então, por mais que tenha a energia do Yuta, não teria a técnica do Yuta, a não ser que ele infundisse a técnica também, que nem eu já fiz vídeo aqui no canal, vou deixar no card pra vocês. Aí pode ser que ele consiga não deixar a Rika, mas deixar a capacidade de copiar técnicas infundidas na sua espada ou no seu anel, tá? Mas eu creio que a Rika não. Se o Yuta morrer, ela desaparece pra sempre. E é isso, galera, muita perguntinha respondida. Se a sua não apareceu, fique calmo, fique tranquilo, na próxima provavelmente ela apareça, beleza? Se você chegou até aqui, gosta do quadro Tonerd Responde, deixa like pra eu saber que eu trago um vídeo por semana de Tonerd Responde pra gente conversar aqui no canal. O quadro que eu mais gosto de fazer, mas como teve poucas perguntas, eu tô meio que trazendo de pouco em pouco pra vocês, beleza, galera? Mas deixa aqui nos comentários se você quer mais vídeos assim. E é claro, se inscreve no canal Tonerd, ativa o sininho das notificações, que isso dá uma moral gigante pro canal, beleza, galera? Conto com vocês para ajudar o canal Tonerd a crescer cada vez mais aqui na plataforma. Vou deixar 2 vídeos na tela final, tem os vídeos que eu deixei nos cards aí, então assistam que vai explodir as suas mentes, beleza, galera? Esse é o fim do vídeo, obrigado por permanecer até aqui e até a próxima. Tonerd Responde!